Bem-vindos, ouvintes transcendentais, ao programa Consciência Universal. Eu sou Ricardo Oliveira, jornalista terapeuta holístico, e nos próximos 50 minutos vamos falar de consciência, transformação e ancestralidade. Neste programa, os manuscritos do Mar Morto, o efeito Isaías e a chave para a manifestação consciente. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage do programa no Facebook. Se você ainda não curtiu, digita lá na página do Facebook Consciência Universal, lá na busca, para ter acesso à nossa página e curti-la. Por quê? Nela são colocados artigos, imagens, informações, sempre do que estamos conversando aqui no programa. Isso dá a oportunidade de ampliarmos muito o debate sobre essas informações tão interessantes e ampliar também o alcance do rádio, já que algumas coisas, podemos colocar visualmente, o que aqui no rádio não é possível, O objetivo desse programa, consciência na inconsciência. Aqui, sempre utilizando de conhecimento ancestral, tendo a oportunidade de desmistificar muitas coisas que são místicas e colocando aqui toda essa informação para o uso prático, diário da sua vida. O conceito apresentado no livro O Efeito Isaías, do cientista Gregg Braden, que aqui hoje nesse programa vamos falar muito, é um conceito novo para a grande maioria das pessoas. E esse conceito está ligado à oração. Algo comum, principalmente para a sociedade brasileira que tem, em sua maioria, católicos, a oração. Mas Gregg Braden descobre algo que muda completamente a nossa forma de orar, de realizar a oração. Sabemos que a oração tem um grande poder de intervenção na vida. Muitas pessoas já tiveram grandes intervenções, ou que chamamos de intervenções divinas, através de uma boa e forte oração, que no outro dia se operou milagres. É assim, inclusive, que a Igreja Católica define quem é canonizado, quem se torna santo, através de milagres, onde se enviam investigadores para saber se a pessoa sofreu um milagre ou não, e a base desse milagre vai ser sempre direcionada à oração feita para determinado santo. Então, sem nos atermos à religião católica em si, sabemos que a oração tem um grande poder de intervenção. Então, o que Gregg Braden descobriu que coloca nesse processo da oração algo mais eficiente? Um fator que dentro de uma equação deixa a oração mais forte, manifestando mais rápido. É isso que eu vou revelar neste programa. Muito interessante todo esse assunto, principalmente porque envolve a física quântica e a espiritualidade. Como não poderíamos deixar de fazer uma conexão com a nossa ancestralidade e os mistérios ancestrais, aqui encontramos os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, eles são de longe a versão mais antiga do texto bíblico, o Velho Testamento, nunca antes encontrado fisicamente. Então, fisicamente, esses manuscritos se revelam hoje a versão mais antiga encontrada do Velho Testamento, algumas partes. Porque em 1947, um pastor de cabras, acidentalmente, aqui está acidentalmente entre aspas, porque nada é por acaso nesse mundo, encontra 3.000
rolos de papiros no Oriente Médio. Ele encontra, na verdade, esse pastor estava ali com as suas cabras, uma delas se desgarra do rebanho e ele vai em busca dela. Ele acha que ela entrou dentro de uma caverna, então ele começa a arremessar pedras para dentro dessa caverna para forçar a cabra a sair dali. Só que ao jogar essas pedras, ele ouve o barulho de barro, como se essas pedras tivessem caído e batido num jarro de barro. Assim, ele encontra os manuscritos do Mar Morto. Sabendo que então ele encontrou algo valioso em suas mãos, 3.000 documentos, então ele tenta vender em Belém imediatamente, não consegue, e anos mais tarde ele consegue vender esses documentos para a Universidade Hebraica em Israel. E aí demorou muitos anos, muitas décadas, para que os pesquisadores realmente se debruçassem e fizessem pesquisas avançadas em cima desses documentos. Isso aconteceu somente em 1991. E aí sim, essas pesquisas avançadas, até mesmo para ter certeza que esses documentos eram reais, ali em 1991 foi onde a comunidade científica fica até chocada com o que encontra nesses documentos. Infelizmente, só dos 3.000, somente 100, uma centena, foi colocada para o público. Ainda tem muitos segredos nos manuscritos que não temos acesso. Mas de todos esses documentos, o que será mais importante para a gente será o famoso rolo de Isaías. Ali há evidências da existência da comunidade essênica, algo que até então não tinha nenhum registro da comunidade. Esse foi o primeiro registro. Tem também documentos apócrifos, aqueles não reunidos pela Bíblia oficial. Mas o que vai ser importante para nós vai ser o livro de Isaías. Vale citar também que a Google colocou acesso online e em alta resolução aos manuscritos. Isso a partir de 2001. Então qualquer pessoa pode acessar esses documentos em específico, mas inclusive o livro de Isaías, que ali está em hebraico e aramaico antigo, no caso do livro de Isaías hebraico antigo. Mas é bem interessante, pelo menos, dar uma clicada. Eu vou colocar esse link da página do Google lá na nossa fanpage, tá? Programa Consciência Universal dentro do Facebook. Esse livro, o rolo de Isaías, ele está lá no site. Temos acesso. É uma peça com 7 metros de comprimento e o interessante é que é um dos poucos que contém o livro inteiro, os 66 versículos do livro de Israel. Esse livro ele então permitiu que houvesse um estudo maior em relação ao hebraico antigo e a sua familiaridade com o hebraico novo, a tradução para o do Velho Testamento atual. E foi os tradutores, os estudiosos, eles ficaram surpresos inclusive com a familiaridade. Assim, a tradução atual é muito parecida com o que continha ali nesse manuscrito muito antigo. Então não se perdeu muito da sabedoria de tradução do hebraico antigo e não havia então muita diferença no que estava traduzido atualmente para o que estava em hebraico puro nesse manuscrito do Mar Morto. Sempre, sempre mais, e reina a paz, e acabem as fronteiras. Agora, para analisarmos então a importância do que havia no documento, antes precisamos falar desse grande cientista que tem no núcleo de seu trabalho atualmente a união entre ciência e espiritualidade. Ele está famoso por isso.
E através do efeito Isaías, ele tem essa confirmação de ciência e espiritualidade caminhando juntas. E esse cientista é Gregg Braden. É ele que encontra no livro de Isaías esse resgate muito importante de uma forma antiga e eficaz de oração. Claro, todos nós sabemos como se deve orar, mas no livro de Isaías temos um resgate de uma forma que é muito eficiente, é a forma correta. E não só isso, essa forma de oração está também totalmente alinhada com o conhecimento da física quântica que hoje estamos acessando, estamos compreendendo. No livro O Efeito Isaías, do Gregg Braden, o livro leva o nome do efeito, de 2002, diz que estamos apenas a usar uma pequena parte da equação da oração. Os elementos que estão faltando são emoção, pensamento e sentimento. Esses são os elementos que, quando devidamente são alinhados, criam uma fórmula para a manifestação consciente. Então a oração não é você, um exemplo, conversando com Deus e pedindo uma intervenção. Então os elementos que faltam para essa fórmula funcionar é emoção, pensamento e sentimento. Isso eu vou falar um pouco mais à frente do programa, principalmente no segundo bloco. Então, no livro Efeito Isaías, Gregg conta que no século IV, no concílio de Niceia, foram excluídos 22 escritos antigos a partir do cânone bíblico, porque, o concílio sentiu que a informação ali era muito poderosa para estar à disposição de todos. Não é a primeira vez que vemos na história algo parecido, onde há realmente uma limitação de qual informação vai se chegar ao público, como mesmo podemos chamar de manipulação. Então foi assim decidido que esses escritos deveriam ser preservados só para estudiosos, ou escolas de mistério, escolas privadas, que não tem, nem todo mundo tem acesso a elas. Então assim foi perdido um conhecimento por 2.500 anos. E nessa primeira parte do livro Efeito Isaías, Gregg também aborda várias profecias ditas aqui pelos índios norte-americanos Hopi, aborda a profecia maia, Nostradamus, próprio profeta Isaías, como também outros profetas, como Edgar Cayce. Edgar Cayce é bem interessante porque ele é um profeta atual, um dos maiores clarividentes da história que foi registrada, um americano, e todas essas profecias prognosticam devastação e revolta na terra. Cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Mas será que isso é algo que estamos vivendo agora? Uma pergunta que eu lanço. Eu estudei o livro de Isaías para este programa e eu confesso que fiquei chocado com o que li, principalmente na primeira parte, logo no primeiro versículo. O que me intrigou realmente foi que ali é Isaías escrevendo a revelação que recebeu de Deus, mas lendo aquilo de tantos anos atrás, parecia que o que estava sendo descrito é exatamente o que estamos vivendo hoje, a nível mundial. Para ser sincero,
para você, ouvinte, foi até difícil para mim ler o livro de Isaías, porque toda a informação é montada no paradigma do Deus vingativo. A gente já falou bastante sobre paradigmas aqui nos episódios anteriores. Daqueles onde, se nós não seguirmos, né, o caminho, a senda divina, vamos sofrer a ira de Deus, né? Ele vai punir os infiéis, devemos ser tementes a Deus. A escrita é bem nesse sentido do paradigma do Deus vingativo. Mas ouça então aqui o que está escrito no primeiro versículo, esse que me chocou logo no começo, na frase 23. Seus líderes são rebeldes, amigos. Seus líderes são rebeldes, vírgula, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes, ponto. Eles não defendem os direitos do órfão, vírgula, e não tomam conhecimento da causa da viúva. E a partir daí, aqui encerra o versículo, a frase 23, e aí ele vem dizendo que por isso esses líderes que são rebeldes, amigos de ladrões, vão sofrer a ira de Deus, né? E aí ele vem de uma forma bem dura descrevendo a ira de Deus. Mas é muito interessante ler isso e pensar como a política atual, mundial, não só brasileira, mas também brasileira, ela encaixa nesse versículo. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam suborno e andam atrás de presentes. Gente, isso está no livro de Isaías, que está lá, foi descoberto nos manuscritos do Mar Morto, mas se você der um Google no Velho Testamento, o livro de Isaías, você vai ver exatamente isso. Amigos de ladrões, amam suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. O que quer dizer? Que ele está legislando em causa própria e esquece do povo, né? O órfão, né? Quando não defende os direitos do órfão, o órfão representa alguém que está muito indefeso. O órfão está indefeso, não tem nem pai e mãe para preocupar com ele, e não toma conhecimento da causa da viúva, que perdeu o marido e provavelmente dentro desse contexto não trabalhava, né, dentro desse contexto, nesse livro, né, que é realmente um pouco machista e por aí vai, mas nesse contexto esses líderes deixam sem cuidado aqueles que precisam. E como é incrível pensar que esse é exatamente o momento que estamos vivendo agora. Não só o Brasil, como também a Rússia, países da África que são extremamente corruptos, os próprios Estados Unidos, para vários países que olhamos, né, Coreia do Sul, há esse grande problema da corrupção e dos líderes. Então, na pesquisa de Greg Braden, isso a gente encontra no livro de Isaías, no primeiro versículo, frase 23. Mas Greg Braden descobriu também em outras profecias de outras civilizações falando do mesmo tema. Por isso que quando o Greg está fazendo esse estudo, levando-nos a olhar para essas questões de profecia como potencial futuro, então imaginam que as profecias, quando as pessoas receberam a profecia no passado, ela estava recebendo como uma canalização ou imagem, depende de cada canal, mas ele recebia um potencial de futuro que poderia acontecer. Então, a partir daí, o cientista começa a olhar vários casos de milagres ao longo dos anos que mudaram o curso dos acontecimentos e pode ser o resultado do uso da oração em grupo ou uma consciência de massa. Então, eu sempre disse isso e é o que eu acredito muito. A profissão, né, o trabalho do profeta é muito ingrato.
Porque no momento que o profeta recebe o potencial de futuro, e eu fico sabendo do potencial de futuro, por exemplo, Edgar Cayce, ele previu que iríamos ainda vivenciar a Terceira Guerra Mundial, e tem outras, Nostradamus também, que ainda tem uma Terceira Guerra e ela iria começar por agora. Mas se eu estou consciente desse potencial de futuro, eu começo a mudar as minhas ações justamente para esse potencial não acontecer. E aí, o profeta então ele é mentiroso? Não. Foi o profeta que mudou as minhas atitudes por me colocar em contato com o potencial de futuro. Por isso que eu digo que o profeta ele tem uma profissão um pouco ingrata. Se as profecias forem cumpridas, então estamos indo num caminho inevitável para muitas modificações. É isso que estamos vendo acontecer já. E elas não estão indo num caminho muito bom. Por isso que, a nível coletivo, com o conhecimento do efeito Isaías, temos uma grande chance, principalmente se aprendermos a fazer a forma de oração correta. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reina a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre. Então, não estamos lidando aqui somente com profecias ou coisas abstratas, tá? É realmente aonde agora entra a física quântica, que nos ajuda a entender a realidade e a forma que a gente lida com ela. Estamos diante aí de potenciais, esses potenciais foram vistos por várias pessoas diferentes. Estamos com ele e o que podemos fazer para mudá-lo? Então, vamos agora adentrar na física quântica e o que ela tem, o que ela pode nos ensinar em relação a como fazer essa oração correta. Mas antes disso, vamos para um intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, retomamos com Greg Braden, o efeito Isaías e a física quântica. Estamos de volta com o programa Consciência Universal, hoje olhando para o efeito Isaías, a física quântica e a oração que manifesta, tudo trazido por nós, por Greg Braden, um grande cientista fazendo a união entre ciência e espiritualidade. Então agora, adentrando mais na parte da física quântica que envolve o efeito Isaías, chegamos à teoria do espelho. Essa teoria da física quântica que sugere que toda a realidade alternativa existe simultaneamente. Então você imagina vários potenciais acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então imagina que você na adolescência teria a oportunidade de ter casado com o seu primeiro relacionamento, né? A sua namoradinha ou seu namoradinho. Se você tivesse casado ali, toda uma realidade paralela iria se desenvolver. Imagine que você desenvolveu um hábito como o de fumar na adolescência, porque numa determinada noite alguém te apresentou e você fez uma escolha. Eu quero experimentar. Então aqui já nasce uma outra realidade totalmente diferente daquela que iria casar com o primeiro relacionamento e que talvez essa vai morrer de câncer. Um exemplo. Então, são milhões e milhões de possibilidades para você. Aquele jogo da loteria que você fez naquele momento, você acertou uma possibilidade de você ter acertado, sua vida ter mudado completamente. Você ter tido um filho naquela vez que você acabou fazendo amor com sua namorada sem preservativo. Milhares de possibilidades. Porém,
das decisões que você fez. Agora, nesse momento, me ouvindo, você está vivendo uma realidade específica. As outras estão aí, à sua volta, como potencial. Então, Max Planck, o pai da teoria quântica, em 1994, ele chocou o mundo, dizendo que existe um lugar que é pura energia, onde todas as coisas têm início e fim, onde tudo simplesmente é. Esse lugar é chamado de matriz divina, onde mora todo o potencial que pode ser medido como energia. Acontece que o que Max Planck fez foi medir o átomo, mesmo imaginando que ele também teria suas partes indivisíveis. É como se hoje você pega um objeto que está diante de você e dá um zoom nesse objeto. E aí você vai chegar nas partículas, né, que compõem. Se você der um zoom ainda maior, você vai chegar nos átomos que compõem. Se você continuar dando o zoom, mesmo nos átomos, nos elétrons, nos fótons, você vai chegar em pontos muito pequenos, que muito, infinitamente menores que um átomo. Então imagina o tanto que isso é pequeno. E Max Planck, quando foi olhar para esse lugar e teorizar sobre isso, ele percebeu que para que o universo existisse, é necessário que lá no fundo, lá dentro dos próprios átomos, é necessário uma matriz de energia infinita. Esse é o resultado das equações. E até hoje, isso é algo que eu falo muito nos meus cursos de cura quântica, que é nesse ponto que a física clássica fez um rompimento com a física quântica. Porque a física clássica, ela não consegue trabalhar com números infinitos. E esse número está em todos os átomos. Uma energia infinita, então Max Planck chamou isso de matriz divina, e é onde mora todo o potencial dessas outras dimensões e possibilidades que a gente estava conversando antes, para você e para todos. Então, na cura quântica, esse ponto, não só na cura quântica, mas a física quântica também chama essa energia de ponto zero. E na cura quântica é o ponto zero que utilizamos como técnica para facilitar curas. E quando facilitamos essas curas, acessamos potenciais, e desta forma é onde acontecem curas milagrosas, como já aconteceu comigo, aplicando, recebendo e ensinando pessoas a fazer a mesma coisa. É a partir desse potencial infinito. Essa poderosa energia, como ela está na matriz divina, ela conecta toda a matéria e ao mesmo tempo influencia tudo através de vibrações. Por isso que a frase "todos somos um" hoje pode ser confirmada pela ciência, porque na verdade todos nós estamos unidos através dessa matriz divina que contém todo o potencial. Então, se você modifica suas vibrações, você também estará modificando o meio aonde você vive. Compreende? Se você modifica a sua emanação, o que você está emitindo nessa matriz divina, ela vai ser alterada, principalmente porque é nela que está todo o potencial divino. Mas Ricardo, por que você está falando dessas coisas? Eu não estou entendendo. O que tem a ver Max Planck, potencial? O que isso tem a ver com o efeito Isaías? Isso tem tudo a ver com o poder de Isaías, porque
Vamos voltar então à sua ideia do que é uma oração. O que você está fazendo quando você está fazendo uma oração? Você não está emitindo algo? Me diz como que é a sua oração, a sua visão de oração clássica. Imagina ela aí para você. A oração clássica, ela pode ser classificada como eu me colocando de joelhos ao pé da cama, juntando as minhas mãozinhas, tá? Fazendo aquele clássico movimento de mãos juntas ou entrelaçadas, e a partir dali começar uma conversa com Deus. Isso não é uma oração? Talvez fazendo um pedido. Porque normalmente, quando vamos orar, e é aí que no início do programa eu coloquei para você que aqui você vai aprender um conceito totalmente novo sobre a oração. Porque a ideia de fazer uma oração é fazer um pedido. Não é? Essa conversa com Deus seria eu justamente olhar para o que está faltando e pedir uma intervenção. E em alguém maior do que eu, que pode fazer algo para me ajudar. Cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos força. E a questão justamente é essa. Então eu faço um pedido, por exemplo, Pai, me dá proteção. Eu tenho medo. Pai, por favor, me proteja disso e disso e daquilo outro, blá 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 blá. Onde está o foco desta oração? Quando eu peço para que meu Pai, né, Deus, me proteja. Onde está o foco desta oração? Quando eu peço para que Deus me proteja, eu estou reconhecendo que eu não tenho proteção. E isso vai se aplicar a qualquer coisa. Pai, eu preciso de dinheiro, estou sem dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso comprar isso, comprar aquilo. Eu estou sem saúde, Pai, me dê saúde, eu preciso de sua ajuda. Todos esses exemplos, eu primeiro reconheço que eu não tenho dinheiro, eu reconheço que eu não tenho saúde, e eu preciso da sua ajuda, eu reconheço que eu não tenho a sua ajuda. É ou não é? É, Ricardo, mas é justamente isso que é a oração. Pois é, mas agora então vamos voltar a Greg Braden, porque é aí que ele descobriu a chave da oração perdida e o que a gente está fazendo errado ao orar. Porque com esse conhecimento, estamos sendo levados a aceitar a possibilidade que exista um novo campo de energia acessível ao nosso DNA que se comunica com esse campo através de fótons. É isso que Greg Braden coloca no livro Efeito Isaías. E é assim que, de forma bem científica, que descobrimos uma chave para obter um resultado diferente nas nossas orações, dentre todas as possibilidades que já estão contidas na própria matriz da realidade, acessando uma escolha que já foi criada ou que já está acontecendo. Por isso, está ficando claro qual que é a mudança? Ou eu ainda vou deixar bem claro. Porque se você vê a oração deste modo, você acessando um potencial que já existe, e ao invés de pedindo e focando a sua atenção em algo que você não tem ou que está faltando, quando você vê a oração deste modo, como sentimento, isso leva você a encontrar a qualidade da emoção que vai produzir esse sentimento. Então você, na hora da oração, você já está acessando o resultado do que você quer, então você vive a sua prece como se já estivesse acontecendo. E esse viver
essa emoção, ela é emitida por vibração. Por isso você começa a criar a realidade que você quer. Então, isso é o que está no livro de Isaías. É isso que Isaías estava ensinando através do livro dele, no versículo 65, na frase 24. Então Deus fala com Isaías: antes de clamarem, eu responderei. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. E eu encontrei também, não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, com Marcos, versículo 11, frase 24. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. É até estranho eu me ouvir falar os versículos dessa forma, porque parece que eu estou falando uma coisa evangélica, católica, mas não. Essa é uma frase, isso é uma direção que estão nos nossos livros sagrados ancestrais, nos dando a forma correta de fazer uma oração, a partir dessa perspectiva, onde a oração é baseada no sentimento. Então ela deixa de ser algo por obter e passa a ser algo a acessar, converte-se em algo que eu estou acessando para alcançar o resultado desejado. Então começa a criar no mundo vibracional, no mundo quântico, no mundo atômico. Começa a acessar uma das infinitas possibilidades. Então eu transito da parte espiritual, não é? Que é os livros sagrados, que é a linguagem sagrada de Deus, e acesso aqui o mundo quântico da ciência. Essa é o que de fantástico Gregg Braden trouxe para nós quando olha para o livro de Isaías e entende a chave da oração correta. Ficou claro? Então, não temos que orar pedindo, porque se você está pedindo, o seu foco inconsciente é afirmado através da falta. Eu não tenho, meu Pai, por favor, me conceda, porque eu não tenho proteção, saúde. Então o seu foco, eu já falei isso em outros episódios, ao estudar agora o efeito Isaías, não me é tão novidade, porque essa é a mecânica básica da cura quântica, da criação sua de realidade, através da consciência e através daquilo que você está focando. Então, no livro de Isaías já está lá: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Quando temos um desejo sincero, este torna-se então parte das nossas possibilidades futuras. E o que você precisa fazer é só sintonizar esse desejo, sintonizá-lo. A sintonia, ela vem a partir do que o Gregg Braden colocou e eu coloquei para você logo no início do programa, como o que falta, a chave, os elementos da equação da oração correta, que é a emoção, pensamento e sentimento. Então sinta, quando você estiver fazendo a sua oração, ao invés de pedir, sinta como se aquilo já estivesse acontecendo. Imagina que o seu problema é financeiro, e hoje muitas pessoas vivem problemas financeiros devido à famosa crise, que é uma ideia, tá? Por que as pessoas prosperam na crise? Então, até por aqui, já temos uma boa indicativo de como algumas pessoas prosperam na crise. Claro, elas não estão focadas na crise. E aí elas não têm a realidade crise, elas vivenciam a realidade abundância. Então, se você está aí com um problema financeiro e começa quando for fazer a sua oração, a sua meditação, sentir e vibrar como se a situação sua já estivesse resolvida,
Como seria para você viver sem o peso de não ter tantas contas para pagar? Ou como seria a alegria de viver com todas essas contas pagas? Um exemplo: se você tem algum problema físico que te deixa limitado, como seria para você a alegria de vivenciar essa liberdade de novo? A questão de você sentir-se como se já aconteceu é que você está acessando no presente uma possibilidade que é potencial diante de você. Amigos, isso é prática, tá? Sintonizar como se aquilo já estivesse acontecendo, como se já estivesse acontecido, isso é só uma questão de prática. E hoje, vamos já então, nesse final de programa, fazer essa prática. Eu quero colocar uma música mântrica que vai nos ajudar a imaginar o mundo em paz e acessar a força que essa paz pode alcançar para o mundo, um potencial de beleza, de harmonia, de paz, e não esses potenciais que foram previstos de guerra, tristeza e dores. Então vamos fazer já essa prática. Eu vou colocar uma música bem famosa, mântrica da força da paz aqui para vocês. E aproveitem esse momento, fechem os olhos e vamos praticar então, vibrar e sentir em oração um mundo melhor para todos nós. Estamos chegando ao fim deste episódio. Se você tem interesse em conhecer mais sobre ponto zero, infinitas possibilidades e ao mesmo facilitar curas para si mesmo, né, através do ponto zero, facilitar curas nos outros e à distância, acesse o meu site ricardooliveira.coach. Coach escreve C-O-A-C-H. Não tem www nem .br, tá, gente? Você vai lá direto na barra de endereço e escreve ricardooliveira.coach, C-O-A-C-H. E no meu site tem a agenda dos cursos de TQC Cura Quântica, que você pode aprofundar muito e de forma muito prática em toda essa informação. Teremos cursos em Belo Horizonte, Curitiba e Salvador. Acesse lá. Dúvidas, sugestões e temas, elogios, escreva para mim, ricardooliveiracoach@gmail.com, ou através do WhatsApp 31 99 538 1375. Você pode falar diretamente comigo no WhatsApp, falando sugestões de temas, dúvidas, elogios. O seu feedback e a sua participação é muito bem-vinda, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo programa, para colocarmos mais uma vez consciência na inconsciência. E ficamos então com a música mântrica Força da Paz. Um grande abraço, meu amigo, e vamos aí orar por um mundo melhor. Tchau. Sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Sempre, sempre mais, e reine a paz, e acabem as fronteiras.